Gravando já, então, Pai esteja convosco, meus irmãos, tudo bem? Vou estar trazendo um tema aqui bastante polêmico que surgiu nas redes sociais aí nos últimos dias, principalmente por teólogos renomados aí tratando sobre um tema polêmico, delicado, sobre o suicídio. E algum desses teólogos afirmavam e afirmam em suas preleções, em suas ministrações, que Deus perdoará o suicida. Infelizmente, tais ensinamentos estão contrários ao que diz as Escrituras, ao que diz Jesus Cristo, o que diz o ensinamento da Igreja, dos Apóstolos, do próprio Jesus Cristo, do próprio Antigo Testamento. Eu gostaria de brevemente trazer aqui uma reflexão baseada nas Escrituras e refutar, teólogos que infelizmente têm defendido o suicídio, como uma forma de que Deus perdoará essa pessoa quando ela entrar na eternidade. Realmente é um tema polêmico que tem levantado intermináveis debates aí tanto nas mais diversas esferas da sociedade, até no meio cristão. Ou seja, nós não vamos debater o que levou a pessoa a cometer o suicídio, porque sabemos que a pessoa quer acabar com aquela dor que ela está sentindo. Então o que acontece? Ela vai lá e comete suicídio. Mas Deus é amor, o único pecado imperdoável é a blasfêmia com o Espírito Santo. Mas ao avaliar as Escrituras, o suicídio não tem respaldo bíblico como Deus perdoando tal ato. Deus compreende? Compreende. O porquê a pessoa está levando a dar cabo da sua vida. Temos um teólogo, Matheus Henry, que eu vou pôr na tela aí, que diz assim: o homem não deve dar fim à própria vida. Nossas vidas não nos pertencem, mas pertencem a Cristo, nosso Salvador e Rei, nosso Mestre e nosso exemplo em todas as coisas. Ele foi tentado. A Bíblia diz que Jesus foi tentado em todas as coisas, até a praticar suicídio, quando o diabo o levou lá no pináculo do templo, falou para ele se jogar. Ele poderia se jogar, não poderia? Deus está me protegendo. Se eu me matar aqui, eu vou para o céu. Então tem essa reflexão aí de Matheus Henry. Nós vamos discorrendo um pouquinho sobre as Escrituras e eu gostaria de estar trazendo o seguinte: se o suicídio fosse algo aprovado por Deus, Jesus não teria pensado duas vezes, como eu tinha falado, quando ele foi levado por Satanás ao pináculo do templo. Ele teria se jogado, quando Satanás o incitou, sem pestanejar, e cometido suicídio, já que Deus estaria com ele, não é verdade? A resposta de Jesus foi imediata: não tentarás ao Senhor seu Deus. Quando o pecado entrou no mundo através de Adão, o qual chamamos de pecado original, é ele que é a fonte das inclinações suicidas e de todos os outros pecados cometidos pelo homem. É a fonte de inclinações homicidas, de todo tipo de pecado. E por causa dessa entrada do pecado no mundo, vieram as depressões, as tristezas, as doenças, as amarguras, as frustrações, as decepções, o homicídio e o desejo do ser humano viver independente do seu Criador. Paulo diz que o homicídio é obra da carne. Vejamos o que ele diz lá em Gálatas 5:21. Invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas
acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Gálatas 5:21. As pessoas que estão sem Cristo estão envolvidas em caminhos que parecem direitos, mas que por fim conduzem à morte. A Bíblia diz que Jesus foi enviado para curar os quebrantados de coração, a pregar a liberdade aos cativos, restaurar a vida dos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e a anunciar o ano aceitável do Senhor. Lucas 4:18. Né? Ou seja, onde o suicídio se encaixa exatamente nessa missão de Jesus, quando ele diz que ele veio libertar os oprimidos. Lá no livro de João, a Bíblia traz um paralelo com Satanás. Né? Diz que o ladrão vem senão a roubar, matar, roubar e destruir. Aí diz Jesus que eu vim para dar vida e que tenham vida em abundância. Nós estamos aqui no contexto que se trata de pastores e lobos que conduzem a igreja de Cristo, os servos de Cristo, para o caminho errado. Mas também é uma analogia a Satanás. Olha o que o texto diz: o ladrão não vem senão a roubar, matar. Quem que mata? A Bíblia diz lá em João 8:44, Jesus falando a respeito do diabo, que o diabo é homicida desde o princípio. Então o suicídio não se encaixa nos planos de Deus. Jesus não veio trazer morte em nenhuma instância, mas vida. Então, como pode o suicídio se encaixar dentro desse contexto? Jesus disse: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Nós entendemos a dor que a pessoa está sentindo quando ela comete o ato, né, derradeiro de tirar fim à sua própria vida, de dar cabo à sua própria vida. Nós não estamos julgando aqui a pessoa, mas o ato. E nós não podemos, geralmente as pessoas, o que elas fazem? Elas julgam Deus, julgam as pessoas e julgam a palavra de Deus baseado em seus sentimentos. Então nós não podemos julgar Deus nem a Bíblia através dos nossos sentimentos, que são limitados e falhos e imperfeitos, mas julgar Deus através da sua palavra. Porque é através da sua palavra que Deus se deu a conhecer, através de Jesus Cristo. A Bíblia diz lá em 1 Samuel 2:6, o Senhor é o que tira a vida e dá a vida. Faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. Então o suicídio não se encaixa dentro dos planos de Deus. A Bíblia Sagrada, Jesus Cristo e os apóstolos em nenhum lugar das Escrituras apoiam o suicídio. Né? Devemos considerar o que diz o texto sagrado em Êxodo 20:30. O que diz o referido mandamento? Não matarás. Não matarás. O suicídio nada mais é do que um auto-assassinato. Uma atitude que contraria esse mandamento divino. Quem falou que o suicídio não está inserido dentro desse contexto, dentro desse mandamento, não matarás? O suicídio está inserido dentro desse contexto. Não matarás. Você está se matando quando a pessoa comete suicídio. Né? Então, assim como é um mandamento para que não se cometa o homicídio contra o próximo, esse mandamento não matarás, ele se aplica de igual forma ao suicídio. Não tem perdão, porque a pessoa que comete suicídio ali, ela não está tendo tempo para se arrepender. Ela está tirando a própria vida e fugindo dos planos de Deus. Como cristãos, nós compreendemos que o suicida não pode ser salvo com base nas Escrituras. Né? Então, como disse anteriormente, Jesus diz que o diabo é homicida desde o princípio, João 8:44. Por quem você acha que o suicida está sendo influenciado a cometer cabo contra a sua própria vida? Por quem? Por Satanás. Ora, nós temos diversos textos bíblicos que falam sobre a questão que Jesus veio para dar vida, que
que o ser humano ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, né? É uma questão lógica. Se formos criados à imagem e semelhança de Deus, devemos, por conseguinte, agir como Deus agiu, como Deus age. Ser depois imitadores de Deus como filhos amados. Existem vários outros textos aqui que eu gostaria de estar trazendo para a reflexão de vocês, que diz assim, o que a Bíblia diz a respeito disso. Né? O que acontece com aqueles que cometem suicídio? Um suicida pode ser salvo? Segundo as Escrituras, não. Não tem perdão. Então temos textos aqui que dizem assim, ó. Jesus é o Senhor da vida. João 1:4. O Evangelho de João diz assim: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. João 10:10. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Como que a pessoa vai até Deus se ela se suicida? A única forma de você chegar até Deus é através de Jesus Cristo, que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A partir do momento que a pessoa comete suicídio, ela está quebrando esse princípio. Então, os teólogos, os pastores que estão defendendo o suicídio, eles terão que acertar contas com Deus. A Bíblia diz: quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. A Bíblia diz ainda lá em Salmo 139: Tu criastes o íntimo do meu ser e me tecestes no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. E para encerrar, pois em ti está a fonte da vida. Graças à tua luz, vemos a luz. Salmos 36:9. Ou seja, diante de textos tão contundentes que falam que Jesus, que Deus é o Senhor da vida, como que Deus pode aprovar o suicídio? Então, meu repúdio total a teólogos que aprovam o suicídio, que Deus tem um cantinho reservado para eles no céu, que Deus os perdoará, né? Porque a Bíblia não diz isso. Eu não estou julgando aqui o suicida, não estou julgando aqui a sua dor, não estou julgando aqui o fato deles tirar a sua vida, porque muitos cristãos da Bíblia já pensaram em tirar a sua vida. Muitos cristãos já passaram por depressão. Elias, Moisés, Paulo, Jeremias, tantos outros pediram para Deus tirar a sua vida, mas é diferente você praticar o ato de tirar a sua própria vida, né? Então, diante desses textos, a gente não pode supor que Deus aprove a conduta do suicídio. Deus é vida e não morte, e o suicídio é pecado diante de Deus e, infelizmente, conduz inevitavelmente a pessoa ao inferno. Então fica a reflexão aqui, né, e resposta a esses teólogos que infelizmente têm aprovado e ensinado o suicídio como algo bíblico. Não leve em consideração o que esses homens dizem, mas fiquem com as Escrituras, tá ok? Logo abaixo eu vou colocar um texto, né, do que está no meu blog, que traz uma reflexão sobre o suicídio, e que eu trago esses textos aí para que vocês possam estar avaliando e divulgando e compartilhando e debatendo e trazendo as suas opiniões, as suas convicções, o que vocês acham. Eu não sou o dono da verdade, mas a verdade está com as Escrituras. Portanto, com base nas Escrituras, não podemos acatar nem aceitar o suicídio, mas entender por que às vezes a pessoa comete o suicídio. Tá ok, amados? Deus abençoe, que essa reflexão possa
trazer paz para o seu coração, possa trazer esclarecimentos e que a palavra de Deus vá e produza o resultado para o qual ela está sendo enviada, que é atingir o seu coração, porque Jesus disse que as suas palavras são vida, tá ok? Não são qualquer palavra, são palavras de vida. O próprio Jesus disse isso, tá ok? Releia a Bíblia, leia os textos citados e que o Espírito Santo de Deus esclareça ao seu coração sobre este tema. Tão delicado, tão polêmico, não é? Mas a Bíblia dá a resposta. Deus te abençoe, tenha uma excelente noite, um forte abraço, fica com Deus. Fica aqui o abraço do irmão Fernando Maio.